O arquiteto Oscar Niemeyer é famoso por ter feito muitos projetos no Brasil e no mundo. Niemeyer se tornou referência na arquitetura mundial, sendo muito solicitado durante toda a sua carreira. Em 1971, um projeto foi solicitado para a cidade de Belo Horizonte. Se tratava de um grande pavilhão para exposições de obras de arte, que seria o maior da América Latina. Este pavilhão teria mais de 7.300 metros de área construída. Seria todo feito de concreto armado. Os cálculos do projeto ficaram sob a responsabilidade do engenheiro Joaquim Cardoso. A empresa responsável pela construção seria a Sergem Engenharia, contratada pelo estado de Minas Gerais pelo governador Israel Pinheiro. Durante a construção do projeto, havia pressa na sua conclusão. O governador pretendia realizar a entrega antes do dia 15 de março de 1971, que era o final do seu mandato. O Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho já existia. O SESMIT acabava de ser criado no ano de 1967, mas ainda não existiam as normas regulamentadoras, as NRs. As primeiras normas só passariam a existir a partir do ano de 1977. Também não existiam normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Uma norma de segurança pela ABNT só passaria a existir após os eventos da construção deste pavilhão. Infelizmente, temos nessa situação todos os ingredientes para que possa ocorrer uma grande tragédia. E no dia 2 de fevereiro do ano de 1971, a tragédia aconteceu. Era horário de almoço, quando um dos vãos da estrutura desabou. Muitos colaboradores almoçavam no local, pois não havia um local adequado para realizar as refeições. O desespero tomou conta. Ouviam-se gritos e pedidos de ajuda em meio a poeira e fumaça. O corpo de bombeiros foi acionado para ajudar a socorrer as vítimas que estavam soterradas. Esta se tornaria a maior tragédia em acidentes na construção civil do Brasil, se tornando um marco. A partir daí, as normas de segurança seriam levadas em consideração. Uma norma técnica foi criada, sendo a primeira norma técnica para construções com concreto armado no Brasil. Muitos colaboradores sequer foram identificados, pois não tinham a carteira assinada, eram chamados gatos. Assim como colaboradores sem registro, também haviam empresas sem registro, também eram chamadas de empresa gato. Não havia um responsável pela obra, não havia um engenheiro responsável pela obra. As decisões eram tomadas por grupos de profissionais qualificados. Dias antes do acidente, os colaboradores, pedreiros, ajudantes, carpinteiros, marceneiros, identificaram e denunciaram indícios de falhas
como rachaduras, estalos, trincados, e nada disso foi averiguado, pois, mais uma vez, a pressa e a necessidade de obter resultados acima de qualquer coisa foi colocado acima da segurança. O processo de indenização demorou anos. Os recortes de jornais, as lembranças de uma tragédia que completa 48 anos. Dona Conceição perdeu o marido no desabamento do pavilhão da Gameleira em 1971. E eu ouvi falar que José Maico, sobrinho, estava desaparecido, que não tinha batido o cartão. Aí eu falei, mãe, o meu marido morreu mesmo. Ele morreu. Não, não morreu não, ele correu na hora. Não, mas ele está desaparecido, foi falado. Aí foi a hora que eu desabei. Seu Odilon é um dos sobreviventes do desastre. Tinha 33 anos na época. Hoje, aos 81, apesar das limitações de memória, ainda se lembra de como se salvou por pouco. Foi hora de almoço. Eu lá vou passando e tinha um rapaz assim, sentado lá na porta. Ele foi e me chamou. Ô moço, chega aqui. Quando eu lá vou, quando eu vou me dar, que era um cigarro, o pé caiu. Ele morreu e eu levei 12 pontos na cabeça. 512 operários trabalhavam no local durante o desabamento do pavilhão. A estrutura com 10 mil toneladas caiu, matando 69 pessoas e deixando pelo menos outras 100 feridas. A obra e sua fiscalização eram de responsabilidade do Estado e até hoje muitas famílias não foram indenizadas. Eu fico assim indignada, mas é por eu ver o estado que ele se encontra hoje, né? E esse dinheiro para nós é assim, pelo menos metade. Falava assim, vocês têm direito só nisso aqui, é muito pouco, mas não tinha importância, né? Este advogado explica que o processo de responsabilização de uma empresa e o pagamento de indenizações em tragédias trabalhistas é lento e são as vítimas e parentes que precisam correr atrás de seus direitos. Ele deve procurar seus direitos através de um advogado especializado na área do direito do trabalho, sobretudo. Também pode procurar o sindicato a qual aquele trabalhador estava vinculado, ou mesmo o Ministério Público do Trabalho, que defende os interesses dos trabalhadores nesse tipo de situação. O desabamento do pavilhão da Gameleira é a segunda maior tragédia trabalhista do país. No topo está o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Quem foi vítima há anos de uma tragédia já conhece a dor e as angústias de quem está passando pela mesma situação. Meu Deus, agora esse pessoal lá, será que vai acontecer igual nós? Aí eu penso, vai acontecer igual conosco, né? Eles estão, porque 3 anos e meio lá em Mariana. Agora esses aqui, dá 10 vezes pior, né? O que já passou, que sabe. A tristeza que a gente guarda no coração nunca esquece desse dia. Quem já passou é que sabe. A Advocacia Geral do Estado informou que foram pagas até 1980, 45 indenizações relativas ao desabamento do pavilhão da Gameleira e o resto. No ano de 2014, a artista Laís Mirra expôs trabalhos relembrando a tragédia. Foi colocado um mural com o nome de todas as vítimas do acidente. Em 2016, o processo de indenização foi finalmente encerrado. Para as vítimas inválidas, foi pago o valor de R$30 mil. Para os falecidos, foram pagos valores de R$25 mil aos familiares. Foi decidido que para os menores de 21 anos receberiam as pensões devidas. Em 2021, foi decidido que todos os autos do processo deverão ser preservados devido à sua relevância histórica para a sociedade. E essa foi a tragédia da Gameleira, um acidente que mudou consideravelmente a percepção da segurança e do trabalho nas construções civis.